Falaste em coerência. Mas antes, deixa-me pensar aqui um segundo. O que tu mais ou menos estás a querer dizer é que nós não somos só uns macacos que fazemos xixi e cocó e que matamos coisas e andamos aí dos saltos de um lado para o outro, como qualquer outro animal. Mas tu estás com uma certa convicção de que há mais para além disso e que, de acima de tudo, se olharmos para o universo e para as estrelas que estão a milhões de anos daqui e para todo este aglomerado de pó e de planetas, sistemas, galáxias, estás convencido que existe uma espécie de coerência, ordem, ou como tu chamas de... Código universal? Ok. Explica-me. Então, aquilo... Eu tive a sorte de estudar química. Ok? Então, quando... É uma das coisas que toda a vida pensei nisso, que é... E todos nós, de certeza, a determinada altura, pensamos, há pessoas que tentam passar ao lado porque estão tão em piloto automático, podem não pensar nisso. Mas eu não sei porque pensei sempre muito nisso, que é o infinito, quando é que começa, quando é que acaba, quando é que vou morrer, quando é que nasci, certo? Isso, o princípio e o fim. E, portanto, quando nós estudamos tudo isso e pensamos, e ouvimos falar, houve um Big Bang, o mundo começou. Eu não sei se já pensaste, mas começou como? Uma explosão. Que por acaso não foi. Então, lembra-te que há momentos em que o homem achava que a Terra era plana. E não foi assim há tanto tempo. Não, hoje. Ainda hoje há vídeos no YouTube de pessoas que acham que o mundo é mesmo plano. E estão convictas disso. Eu não acredito que essa pessoa pense que o mundo é plano, porque isso seria de uma estupidez pagada. Certo. Outra coisa é uma figura de estilo. Isto é, eu posso dizer que o mundo é plano por um disparate da quântica. Isto é, quando entramos na física, uma coisa é o mundo físico, outra coisa é o mundo quântico. Não sei se isto diz alguma coisa, o que é que eu estou a falar. Mas em quântica eu acho que quântica é quando é o muito pequeno, não é? Quando vamos ali ao nível do átomo e dos eletrões e dos whatever. Essas reações todas e como é que as coisas se unem umas com as outras e a água é feita por uns quantos átomos que se ligam uns aos outros de uma forma coerente, etc, não é? Então, esse foi toda a minha vida. Eu queria saber mais sobre isso. Isto é, como é que começou, que história é essa do Big Bang? Depois houve o bosão de Higgs, a partícula de Deus, depois há a religião e há Deus. E nós temos preocupação. E eu sempre tive uma coisa, há uma coisa que sempre me ocupou o cérebro, que é o tempo e a relatividade do tempo. Então, nós às vezes já vimos filmes sobre isso. Existem alguns filmes em que, se nós andássemos à velocidade da luz, o tempo num sítio anda muito depressa e no outro sítio anda muito devagar. Então, toda essa complexidade, que é muito complexo, é uma coisa que a gente pode simplificar e tentar perceber de maneiras mais simples. Ok? Então, a outra coisa é que está tudo ligado. Essa história da borboleta da Amazónia, que implica com o clima na Noruega. Quando nós pensamos nestas coisas todas e na Terra, isto é, se calhar muita gente não sabe, mas que as marés têm a ver com a Lua. Certo? Então, que uma explosão solar pode alterar o clima. Certo. Então, e só os peidos das vacas mudam tudo. Sim, que isso é um verdadeiro disparate, mas o ser humano é inacreditavelmente inteligente. Criativo também. Criativo. E monta narrativas. Isto é a nossa capacidade de inventar é incrível. E nós desde muito cedo aprendemos que a melhor maneira de controlar é através de medo. Se nós metermos medo, se eu disser que o mundo vai acabar, eu posso depois controlar e dizer para que o mundo não acabe, tu vais ter que fazer isto e aquilo que me interessa a mim.
Então, nós trabalhamos nisto, o ser humano nisso tem sido... Ou seja, o que tu estás a dizer é mais ou menos até o Yuval dizia essas coisas, que é a partir do momento que nós começámos a criar histórias Sim. e a criar imaginações alternativas, foi a partir do momento que isto deu que a coisa virou. Ou seja, começámos a ter bandeiras, começámos a tal ter, parece que estás a querer dizer, que é ter medo, que é para no fundo dar lugar a uma espécie de evolução de tribo que se tem vindo a acumular até hoje, de formas diferentes, seja por religião, seja por bens materiais, seja por Então, por sermos fãs de glúten, whatever. É um bocado isto que o mundo caminhou, não é? Eu costumo dizer, eu comecei a pensar, sempre pensei muito nestas coisas e tento descobrir, e sempre achei estranhíssimo quando porem-se a discutir assuntos, por exemplo, as dietas. Eu já vivi em que o leite é o pior do mundo, o leite a seguir é o melhor do mundo, o leite a seguir é péssimo para a saúde, Certo. a seguir é essencial para a saúde. Narrativas. Ovos não se podem comer, que destroem o fígado, tem que se e de comer repente só se come ovos. Então, isso são modas, e são formatos que o ser humano faz de controle, sobrevivência, domínio, e já vou explicar isso um bocadinho mais à frente. Vamos voltar ao Mas princípio. isso aí, pois, isso é uma coisa mais recente Isso e não é tanto um fenómeno agora quando nós estamos a falar do tal universo e da ligação que há entre tudo. É. Moda avatar, desligamos e as coisas todas funcionam. Não é? Mais por aí que tu É, querias dizer. mas saltámos já para o fim. Aquilo que é importante nós sabermos, e a questão que me perguntaste sobre o Código Universal, se existem umas leis, nós devemos pensar que não pode ser, e não pode ser, que de repente a gente ande 5.000 anos para trás e um urso de um filósofo afinal tinha toda a razão. Isso aí vem àquela conta que é quanto mais antigas as perguntas, mais antigas são as respostas, ou são as melhores respostas, quase. Ou seja, Sim, não, alguma coisa tem que existir para que uma pessoa 5.000 anos antes, hoje em dia nós conseguimos ver e saber de coisas, nós conseguimos receber informação do Big Bang. Nós recebemos hoje, estamos a receber hoje informação do Big Bang, do momento de Planck, isto é, que está a chegar agora em radiações em que nós conseguimos ler o que se passou. Ora, quando nós temos esta capacidade tecnológica de saber tanta coisa, como é que há 5.000 anos, a olhar para o céu, alguém conseguia ver estas coisas? droga. Disseste bem? Tempo livre. Disseste bem. Tempo livre. Tempo livre é boa. Porque esses gajos, como tinham tanto tempo livre e tinham quase até pessoas dedicadas só a isso, pá, imagina passares uma vida inteira ali, pum, olhar para o céu todos os dias, a tirar ideias. O que é que isso significa? Como estás a acabar de dizer, o que é na realidade? Qual é o mecanismo? É isso que eu andei a estudar. O mecanismo é quando eu consigo livrar-me da minha personalidade chamada, que nós chamamos ego, que está em pânico de sobrevivência. Cheia de filtros. Cheia de filtros. Focado onde é que tem que caçar para comer. Essa pessoa não consegue ter tempo para desligar o ego e ir mais fundo na consciência. Quando nós vamos fundo na consciência, conseguimos ler coisas, e isso é extraordinário. Isto é, nós não... Aquela história, nós não sabemos o porquê do que é um enlightenment. Sabes o que é que eu estou a falar? Isto é, se eu tiver uma dúvida sobre o que é que se passou, vamos falar no tempo de Sócrates ou de Platão, se eu meditar e me levar a falar com Platão, eu recebo respostas coerentes, respostas reais. E não estou a falar com Platão.
é porque é o meu próprio cérebro que processa e vai buscar essa informação. Vai buscar essa informação onde? Não é as tuas experiências do teu passado? Não. Não. Então. Ou seja, estás-me a dizer que se eu for para debaixo de uma árvore e fechar os olhos, eventualmente vão-me aparecer coisas extra o que eu já vivi, se calhar, ou experiências ou ideias que, Então, não, que estão metidas ok. dentro de um código. É isso, Nuno Durão? Então, vamos ao princípio. Não há ninguém, não há nenhum cientista que não consiga. Podem é dizer que é assim porque é assim. E eu aceito. Isto é, eu daquilo que consegui estudar e tentar compreender, cabe tudo. Cabe o Buda, cabe os cristãos, cabe tudo. Cabe qualquer. Cabe um filósofo ou cabe um remédio placebo. Tudo cabe. Porquê? Nós aprendemos, eu sou de origem cristã, de cultura cristã, católica, Jesus e Deus, e aprendemos coisas. És português? Sou português. Ao contrário do que muita gente pensa que ser português não é ser isso, isso sim, é português, faz parte da nossa cultura. Então, Deus está em todo lado ao mesmo tempo. Quando dizes Deus, é o Criador. O Criador, Deus. Que pode ser o Big Bang. Que fez o Big Bang, vamos dizer. Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias, desculpa, ao 7º descansou. Então, todas estas coisas, a gente deve pensar assim, mas isto tem algum sentido, o que estão a dizer, certo? Então, aí volta um bocado àquilo que estavas a dizer, que é isso já tem muitos anos. Isto tem milénios. Isto é, a história de Deus, de Adão e Eva, isto está escrito. Isto não é que tenha acontecido, mas passou, está na cultura do ser humano. É uma história. É uma história que foi passando de mão em mão e está tudo ok com isso. Certo? E é a história da humana. Mas é engraçado se pensares que a história de Adão e Eva com Jesus Cristo e com Deus também é igual no Buda, também é igual nos Incas, que não se falavam uns com os outros. Portanto, o ser humano tem uma história igual. Coerente. Que é coerente. É coerente com isto que eu estou a dizer. Que, agora, se me disserem assim, Deus está em todo lado ao mesmo tempo, e a gente diz, isto é uma coisa que é estúpida, foi inventada pelo ser humano, e de repente há um cientista quântico que vai fazer a experiência de dupla fenda. Sabes do que é que eu estou a falar? Não. Portanto, não vou entrar em detalhes. Portanto, basicamente, pega numa chapa, cria 2 fendas e dispara eletrões. E chega à conclusão que, se não estiver a medir, o eletrão pode estar em todo lado ao mesmo tempo. Pode estar aqui e pode estar no fim do universo. Isso é extremamente complicado. Significa que pode existir alguma coisa que está em todo lado ao mesmo tempo. É como se fosse omnipresente. Não é? Como? Omnipresente. Que é omnipresente. Portanto, que está em forma de onda quântica em que pode estar em todo lado ao mesmo tempo, em termos de probabilidades, até ao momento em que eu o deteto. Quando eu o deteto, ele passa a estar num sítio. Ok? Então, ou seja, tu estás aqui a tentar explicar e a dizer é que alguma coisa haverá que até condiz com alguns estudos científicos recentes e que nós usamos na tecnologia. Então, eu fui tentar perceber. Muita gente, e tu disseste agora, o Big Bang foi uma explosão, que por acaso não foi uma explosão. O Big Bang, o início do universo, é algo a enorme temperatura com muito baixa entropia. Isto são coisas que convém a gente saber o que é que quer dizer isto. Entropia é a tentação para o caos, é uma explosão, é o máximo, é entrópico, é livre, é livre e é caótico.
Baixa entropia é quando é muito estável. Okay? Baixa entropia significa que está estável, está quieto, está calmo. Foi assim que nasceu o mundo. Alta densidade, enormes temperaturas. Quando eu digo enormes temperaturas é inimaginável. E há 3 leis simples. Isso também vem da religião e da cultura, repara. Toda a gente diz que Deus quer coisas simples. A complexidade é uma coisa que surge de uma ideia simples. Sim, tudo o que é complexo, demasiado é burocrata. Uma coisa simples é uma coisa simples. E depois, ou seja, o simples é que se partiu depois em complexo. É como se... mais ou menos. Isto é. Ou seja, se colapsares as várias ideias, tu chegas a uma regra simples. Exatamente. Em tudo. É isso mesmo, em tudo. E é extraordinário qual é a regra. A primeira coisa para existir... Então, a primeira coisa que a gente deve saber é que antes do Big Bang não havia espaço-tempo. Esses são os 2 meios. É espaço e tempo. Certo. Mas o que é antes? Eu não vou falar de antes, agora. Ok. Deixamos para a frente. Antes... Ok, podemos então assumir que começa tudo... Não, eu respondo, desculpa. Sim. Antes significa tempo. Certo. Se alguma coisa é eterno, não tem tempo. Pois. Então não vou falar de antes. Porque antes Então já... é mais uma questão de ou é ou não é. Ou é ou não é. Ok. Portanto, este universo é. E tem um princípio. E provavelmente um fim. Ou E isso já é seguramente mais um difícil. fim. Não. Seguramente o universo tem fim. Ok. Nós existimos num mundo, a maioria das pessoas acha que é um bocadinho à balda. Nós temos limites. Está comprovado que é impossível viajar ou haver algo que ande mais depressa que a luz. De acordo com a nossa matemática. Não. Sim, de acordo com a nossa matemática. De acordo com a matemática. Eu posso dizer que não há muito mais coisas que a gente tenha para aprender, porque andar acima da velocidade da luz só é possível... Sem massa, não é? sem massa no mundo quântico. Ora, o mundo quântico, se eu agora eu tinha que dizer, bom, agora aqui já é uma pura questão de opinião. Eu não vou ser mais papista que o Einstein ou que o Bohr, isto é, a partir de agora a gente começa a pensar, isto é, o mundo quântico, se calhar, é o limite entre o mundo físico e o mundo divino. Divino sem pessoalizar, sem dizer que é um Deus, um senhor com umas barbas. Não é isso que eu estou a falar. O mundo antes, como falaste, ou o mundo onde eu acho que nós estamos integrados e fazemos parte, portanto, é um mundo que o quântico é o limite onde nós conseguimos ir ver. Isto tem a ver com outra coisa que não te falei há pouco, que é o entanglement, portanto, o entrelaçamento de eletrões. Sabes o que é que eu estou a falar? Não. Então, quando eu... Ou seja, estás-me a falar de um fenómeno muito pequeno, ou seja, é irmos ao nível do microscópio, supermicroscópio, micro, ao nível, não sei, dos átomos, e há um fenómeno qualquer que acontece ali que é o quê? Previsível ou que é caótico? Não, primeiro que quando nós detectamos algo, portanto, obtemos informação de algo, esse algo passa a acontecer. Antes disso, estava em todo lado ao mesmo tempo, a probabilidade. Mas pensar aquela questão que se nós estivermos a olhar para aquilo, estamos a interferir com aquilo, não é? Isso depois começam os filósofos a utilizar as palavras. Uma das coisas engraçadas que os budistas dizem é que não vale a pena tentar o significado da vida, estudar a vida em palavras, porque nós não temos palavras suficientes para explicar as coisas. E, portanto, vamos confundindo coerência, consciência. Consciências, eu pelo menos já detectei 3. Então, as nossas palavras vamos tentar dizê-lo com palavras. Portanto, o que eu te falei agora do
O entrelaçamento de eletrões significa desculpa, que se eu detectar um eletrão ou ativar um eletrão, do outro lado do universo estou a ativar outro. Isto é, imediatamente eles comunicam. Tem a ver com a estrutura do mundo onde nós vivemos. E há quem diga que nós inventámos o mundo todo, que tudo isto é virtual. Quando dizes o mundo, é o universo. O universo. Há quem diga que nós estamos a inventar. É aquela história do a Lua só existe porque eu a vejo, ou porque eu olhei para ela e a observei, que tem a ver com esta experiência da localização do mundo quântico para o mundo físico. Não vamos complicar. Aquilo que é mais simples é dizer o seguinte. Nós estamos limitados em tempo. Portanto, desde o momento que começou o espaço-tempo, o espaço começou a expandir. E a única forma, se não houvesse lei, o espaço e o tempo tinham terminado. Se não houvessem umas leis. Isto é, vai expandir como? Se fosse absolutamente caótico e entropia total. Estava a falar de leis físicas. Leis físicas. Gravidade, whatever. Isso tudo surge de 3 leis. A primeira lei é: tem que haver diferença. Para poder dizer, há aqui uma coisa e há outra. Ou seja, uma coisa só por ela não existe. Não interessa. Não existe. Nem existe, ok. Quando eu digo existe, é no mundo físico. Tem que haver diferença. Tem que haver frio para haver calor. Não pode só haver frio. Só existisse frio. Não era nada. Então, a existência parte de um princípio básico, lei, diferença. Tem que haver diferença. Se existir diferença, estas diferenças têm que se relacionar. Tem que haver uma relação, tem que haver uma interação entre diferenças. Certo. Correto? Certo. Se não houver interação, essas duas coisas também não existiam, porque havia uma e havia outra, mas como não interagiam, não havia diferenças. Ok. Portanto, a diferença, para ser diferença, tem que interagir. Certo. Certo? E eu agora só posso escalar isto se essas diferenças, ao interagirem em coerência. Isto é, se encaixarem. Se, mantendo as diferenças, elas se relacionarem com puzzle. Em sinergia, tipo puzzle. Se ela não se encaixar, tem tendência a dissipar-se, a desaparecer com o tempo. Ou seja, no fundo, tudo tem que encaixar. Sempre. No fundo, só existe no mundo, no universo, aquilo, só persiste no universo aquilo que é diferente, interage e tem coerência. O que é que significa? Cada vez que eu consigo alguma coisa dentro destas 3 leis que é estável, portanto, se tiver coerência, ganha estabilidade, significa que dissipa energia de forma organizada. Porque se dissipasse energia de forma desorganizada, não era coerente. Coerência significa sinergia. Sabes a diferença entre entropia e sinergia? A entropia é caótica, é espalhar, é deixar umas crianças numa sala de brinquedos. Jamais tem tendência para se arrumar. Só vão destruir tudo. A sinergia é quando nós caminhamos para a organização. Chega lá um professor e organiza a sala. Então, de acordo com umas determinadas regras. Porquê é que disseste o professor? Neste caso, o ano. Porque Não, há alguém maturo. Mas nós, os humanos, ainda não existiam. Quem é que organizou? O código. Então agora não vou entrar nessa fase. Este código alguém cá o pôs, é um algoritmo, alguém o decidiu, ou simplesmente é o que funciona? Sim, seja o que for, é igual. Agora cada um pode interpretar como quiser. Mas este código funciona. Mas aqui na minha ótica, sim, até me parece bastante óbvio
que haja chama-lhe código, uma regra, uma conduta, uma forma das coisas se organizarem. Parece-me bastante claro isso. Agora, a outra questão... Calma. É que Que não é acho tão que é- claro. Não? Não. É que aí é que é o problema. Esse é o problema do mundo humano, do nosso mundo. É que Mas o nosso mundo humano, por exemplo, eu já não acho que seja assim tão claro. já lá vamos. É que esse Eu código... percebo que haja um código universal. Parece-me bastante... Esse código mantém-se sempre. Sim, Em tudo. tudo. Em tudo. Sim. Mas eu não sei se os humanos não são, por exemplo, tentam ser outliers do código. Por exemplo. Já lá vamos ao Adão e Eva. Acho que isto aqui podemos ir para um próximo capítulo. Já lá vamos ao Adão e Eva. Eu tenho que rapidamente só explicar o código. Repara bem. O mundo é... eu vou falar em linguagem. Gíria. Em gíria. É uma massa a alta temperatura que começa a expandir e em um segundo começa a haver prótons. Em 100 mil anos começam a haver hidrogênio e hélio. Hidrogênio. Tu dizes o mundo ou o O universo? universo. Mas é que no universo não havia aquela questão de não havia tempo? Ou o tempo Não, parece... o universo começa com a expansão de espaço e tempo. Ok. Mas quando tu dizes esse tempo, é um tempo a comparar com o quê? Percebes o que eu estou a dizer? É o tempo a Em comparar perspectiva. connosco. Em perspectiva connosco. Ok. Portanto, Como se eu tivesse a olhar. no dia zero, um segundo e começam a haver partículas. 100 mil anos e tens hidrogênio. 380 mil anos e começas a ter mais partículas e começam-se a criar outro tipo de partículas. Ou seja, Isto é, começam-se a criar paletes de cores. paletes de cores, não, paletes de átomos. Sim. Ainda não existia luz. Só aos 380 mil anos é que se libertam da luz. Porque tens elevadas temperaturas, a luz não consegue sair da confusão que se estava a criar dentro do universo. Sempre dentro desta lei. Tinha que haver diferenças, tinha que haver interligação e tinha que ser coerente. A seguir a isto, começas a ter pó, pedras, planetas, gravidade, estrelas que são as fabricantes de ferro e de átomos mais pesados, e começa a gerar-se o teu universo em rochas e em estrelas, que é a densidade que faz com que o hidrogênio exploda e produza energia, e o sistema, vamos, solar e a Terra. Então isto demora 34 mil bilhões de anos. Agora parecia que estávamos a rever a Bíblia e Não, os é dias verdade. a passarem e as coisas a acontecerem. Foi assim que aconteceu. 338 mil milhões de anos durou isto que eu te estou a dizer. Pedras, lutas, meteoros, tudo a andar e a formar-se. E se quiseres, explico-te a partir daí. Então como é que vamos só resumir isto aqui para fecharmos isto. Estás convicto que há um código? Estou convicto que tenho a certeza que há um código. Achas mesmo que há um código? Acho mesmo que há um código. E isso reflete-se tanto no universo como em pequena escala no nosso dia-a-dia. Como numa sociedade, Como numa empresa, como são as mesmas leis. E quem quiser usar leis diferentes, dissipa-se. Bom. Isso termina.